A todas, abrindo mais um Festival do Livro do Rio de Janeiro. Um grande prazer estar aqui nessa quinta edição de um festival que é emblemático, né, proporcionado por um sindicato que reúne uma militância histórica da nossa história, para a gente estar pensando o Brasil que a gente quer construir, principalmente num ano tão decisivo como esse, né? E a mesa inicial do Sintel é o debate Soberania Digital, Mito ou Realidade, né? Antes de apresentar os integrantes da mesa, a gente vai passar um pequeno vídeo de apresentação do Sintel, que vai fazer parte de todas as programações, de todas as mesas. Pode soltar o vídeo, por favor. Nascemos da certeza que o conhecimento é a melhor arma. Mostramos que assim é possível superar a ignorância e o ódio, e que manter a democracia é uma luta de todo dia. Somos debates, encontros, artes, solidariedade e resistência. Consolidação da luta de toda uma vida e o começo de uma nova jornada. Somos Flive Rio, um espaço progressista que se abre muito além de uma feira do livro. E em 2026, somos também Soberania. Soberania de um povo que luta pelos seus direitos, de uma nação que não se vende. Flive Rio tem lado, tem posição e em sua quinta edição afirma: soberania não se negocia. Antes de compor a mesa, convidar Alexandre Berceau, responsável pelas tirinhas do Sintel. A gente vai exibir um segundo vídeo, e nesse vídeo estão personagens que fizeram parte da história do Sintel. Alexandre. Oi, pessoal. Tá ouvindo? Olha, não era para eu falar aqui não, porque o vídeo tem menos de 6 minutos. Se eu falar mais disso, era melhor nem ter feito o vídeo. Eu falava dos quadrinhos aqui. Mentira, tô brincando. Eu fiz um vídeo, porque eu trabalho no Sintel já há 37 anos, né, pro Sintel. Então, eu resolvi fazer um apanhado aqui de todos os personagens que eu criei para todas as publicações que o Sintel fez durante todos esses anos que eu estou aqui, porque já tem muita mais coisa. São 85 anos, eu estou há 37, né? Então é bastante coisa. Tá dando para ouvir? Agora sim, né? Agora até eu estou me ouvindo. Então eu estou aqui para apresentar minhas tirinhas de quadrinhos que eu faço para o Sintel, para todas as publicações desses 37 anos que eu trabalhei aqui. E as outras coisas que eu faço para o Sintel também, esses painéis, essas coisas, eu também trabalho para o Sintel já há muito tempo, né? Não é só fazendo tirinha, fazendo diagramação e tudo. Então, vou parar aqui, porque o vídeo tem menos de 6 minutos, não vai adiantar nada eu ficar falando demais. Tá bom? Obrigado aí. Berceau merece aplauso. Sintel Rio, 85 anos. Desenhar sempre. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, mas o pessoal me conhece mais pelo meu sobrenome, Berceau. E eu estou aqui para contar um pouquinho da história dos personagens que eu criei para as publicações do Sintel Rio em quase 4 décadas. Vamos lá comigo, então? Na verdade, não precisa vir não, gente. Fica sentado aí mesmo que eu vou mostrar tudo aqui mesmo, tá bom? Esse é o Sintel, que é o personagem principal, o primeiro que eu criei. Ele estreou na recém-criada tirinha do Jornal do Sintel, isso lá em 1989, ou seja, há 38 anos, quando eu comecei a trabalhar no Sintel. No início, o jornalista Alberto Mobi bolava o texto e eu apenas desenhava, né? Mas logo depois assumi a função de bolar as piadas também. Junto com o Sintelmo, eu criei um personagem que era um tucano, para conversar com o Sintelmo nas tirinhas, né? E ele apareceu na primeira tirinha. Foi a primeira tirinha, Sintelmo e o tucano. Só que o PSDB, para variar, estragou tudo, né? Porque o PSDB tinha sido criado um ano antes, e logo depois eles criaram o tucano como símbolo, acho que foi um ano depois. E aí a gente resolveu cortar as asas do pobre coitado e ele nem pôde alçar um segundo voo. Então ele só apareceu na primeira tirinha mesmo. E tchau, tchau.
Esse personagem que vocês estão vendo aí na tela, eu criei ele bem antes de trabalhar no Sintel, mas acabei resgatando para ser o companheiro de luta do Sintelmo, né? Apareceu em bastante tiras e, apesar de não ter um nome, ele é uma lagartixa, na verdade. Esse personagem apareceu em inúmeras tiras e era o oposto do Sintelmo. Alienado, conservador, puxa-saco, fura-greve. E quando ele aparecia, na cabeça da tirinha sempre vinha escrito Ali a Nação Brasileira, brincando com o termo alienação brasileira, e tinha um logotipo, era como se fosse uma série. O Sintelmo e esse personagem, que na verdade também nunca teve um nome, apesar de ter aparecido em várias tiras, brigavam e discutiam muito. Aliás, cá pra nós, o Sintelmo tinha um pavio muito curto. Quando os celulares começaram a aparecer, eu criei um personagem chamado Celulari, que de vez em quando aparecia nas tirinhas junto com o Sintelmo, ou às vezes até sozinho. E como vocês estão vendo, o desenho dele ainda era aquele tijolão com antena telescópica, né? Era o de mais moderno que tinha na época. Ele era um pouco aflito, inseguro, preocupado, né? No estilo assim, de onde vim, para onde vou, eu não tenho fio. Com o passar dos anos, o Sintel criou outras publicações, como o Jornal dos Aposentados, o Jornal das Mulheres e um jornal específico para a Embratel, todos eles com periodicidade mensal. E para cada um deles eu criei um personagem. Esse personagem, o aposentado velhinho, brincando com a palavra velhinho, vocês podem concluir aí que eu adoro um trocadilho, né? Que é do Jornal dos Aposentados. Ele sofria muito, coitado. Estava sempre mostrando as agruras da classe, mas com sarcasmo. Embora ele fosse um pouco triste, tinha boas tiradas. Essas duas personagens, que também não tiveram nome, tinham um lugar cativo no Jornal das Mulheres. Eram aguerridas, lutadoras e batalhadoras, sempre na luta e conclamando a mulherada. Elas foram criadas, inclusive, na época daquele filme Thelma e Louise. Então elas eram muito Thelmas e Louises. Para o Jornal da Embratel, eu criei a Ebetina. Esse nome dela vem de EBT, que é uma abreviação de Embratel. Não era sindicalizada e fazia questão de malhar o sindicato sempre que podia. Ela tinha esse perfil porque, na época, comparado com a Telerge e com a Cetel, o nível de sindicalização da Embratel era bem mais baixo. Então, eu resolvi fazer uma anti-heroína. Então, eu achei que um personagem meio arrogante seria mais divertido de se trabalhar. E ela sempre metia os pés pelas mãos nas tirinhas, né? Nessa cruzada antissindical dela. E no final, ela meio que repensava as suas atitudes. O Sintelmo continuou aparecendo por muitos anos, mesmo quando o telefone de disco nem existia mais. Gradativamente fui tirando o Sintelmo de cena, fui tirando essa turminha antiga e colocando uma nova, que eram pessoas comuns e que não tinham personagens fixos. Inclusive, eu até resgatei a Lili Winchester, que foi um personagem que eu criei para o CID-PD, que era o Sindicato dos Trabalhadores de Processamento de Dados, e que também foi aposentada por lá. E ela apareceu em muitas tirinhas com outros personagens novos, dialogando com eles, conversando. Na verdade, não foi fácil parar de desenhar o Sintelmo, principalmente porque é um personagem que eu coloquei muito de mim nele, né? Meu personagem preferido. E a forma dele ver o mundo é a minha forma de ver o mundo. Um pouco de pavio curto também, que eu nem tenho igual, o meu não é tão curto quanto o dele, mas também a gente fica indignado, né? Com tudo que acontece. E parafraseando o grande Chico Buarque, né? Eu era ele, ele era eu. Bem, a tirinha do Jornal do Sintel existe até hoje, foi o jornal que ficou, as outras publicações não existem mais. Está resistindo aí há quase 4 décadas no mesmo espaço, escrita e desenhada pela mesma pessoa. E de lá para cá, eu usei todo tipo de papel, caneta, nanquim, lápis, passando pela caneta eletrônica, como vocês estão vendo aqui, essa caneta eletrônica aqui a gente chamava de caneta cega, até a prancheta digital que eu uso atualmente, que é essa aqui que vocês estão vendo. Sintel Rio, 85 anos. Desenhar sempre, resistir ainda mais. Agora vocês me dão licença que eu vou desenhar a tirinha da semana. Parabéns, Berçu, pelo belíssimo trabalho, pela bela trajetória. Seguindo com a programação do dia, debate soberania digital, mito ou realidade. Vou convidar os integrantes da mesa. Márcio Patusco, engenheiro de telecomunicações, atuou na indústria e na Embratel na implantação de novas tecnologias de redes. Foi presidente do Conselho Consultivo da Anatel, atualmente é conselheiro do Clube de Engenharia
integrante da Câmara de Universalização e Inclusão Digital do CGI, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e da Coalizão Direitos na Rede. Bem-vindo, Márcio. O segundo integrante da mesa, Sérgio Amadeu. Doutor em Ciências Políticas pela USP e professor associado da Universidade Federal do ABC. É membro do Comitê Científico Deliberativo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cybercultura. Atualmente, pesquisa as implicações sociais, econômicas e tecnopolíticas dos sistemas algoritmos e da inteligência artificial. Entre os livros publicados, Democracia e os Códigos Invisíveis, como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas, e Big Techs e a Guerra Total. E para fazer a coordenação, a mediação da mesa, Marcelo Miranda, diretor de Pesquisa, Estudos e Informação do Sintel Rio, presidente do Instituto Telecom. Tenham todos um bom debate. Alô? Primeiramente, bom dia a todos, a todas e a todos. Né? Obrigado mesmo a todos que estão aqui. Essa é a 5ª edição do Flive Rio, o Festival de Livros do Rio de Janeiro, organizado com muito orgulho pelo Sintel Rio. E nessa 5ª edição a gente tem pela 5ª vez um papel particular, Sérgio, Márcio, de abrir esse evento. Isso para nós é um grande orgulho, porque eu tenho certeza que esse evento vai ser um grande sucesso na luta da soberania. E nós vamos fazer a nossa contribuição aqui em relação à questão da soberania digital. Eu queria agradecer a todos, mas eu queria fazer, até porque o Berçot já foi embora não, né? Ele saiu daqui, tá aí, é que eu não estou vendo quem está atrás dele. O Berçot, em 2014, não é para ninguém chorar não, tá? Mas em 2014 eu tive ataque cardíaco, não fiquem tristes. E o Berçot fez uma tirinha para mim, falando para que eu voltasse. Eu tenho essa tirinha até hoje comigo, que eu agradeço muito. Né? E vamos começar. Eu pedi para colocar aqui na... É televisão isso? É painel? É o quê? Eu pedi para colocar aqui na tela o decálogo, eu estava ontem ainda com a minha esposa Irani treinando para poder falar essa coisa certa aqui, mas decálogo pela soberania ou para a soberania digital. O que ocorre? Marca, por favor, 2 minutos, que eu vou tentar falar. Ontem foi lançada, com a participação de mais de 100 pessoas, parlamentares, estudantes, organizações sindicais, né? Vários institutos, várias pessoas, 10 itens na luta pela... Decálogo é de 10, eu depois aprendi isso, tá? Então, 10 itens na luta pela democracia, na luta pela soberania. Eu enviei para vários de vocês esse decálogo, mas ele pode passar, por favor, rapidinho. São 10 itens que eu vou ler apenas os títulos, porque senão acaba tendo outra palestra. Pode passar. Ah lá. O primeiro é: esses itens todos são para garantir a questão da soberania digital, passa por esses 10 itens. Primeiro item: tecnologias a serviço da vida, do cuidado e da democracia. Não estou conseguindo enxergar, mas peraí. Daqui eu acho que é melhor. Vamos lá. 2, pode passar. Territórios e comunidades como sujeitos tecnológicos. 3, conectividade significativa como direito. 4,
infraestruturas públicas, comunitárias e federadas. 5, dinheiro público, código público. Soberania e governança democrática dos dados. 7, plataformas, algoritmos e inteligência artificial sob controle democrático. 8, educação, ciência e formação crítica. 9, trabalho digno, saúde mental e economia solidária. 10, por fim, política de Estado para a soberania digital popular. Eu pediria uma salva de palmas a essa luta aí. E, sem mais enrolação, apesar disso não ser enrolação, eu sugiro que todos depois entrem no site Soberania Digital. Todos os parlamentares, cada um aqui pode ter um parlamentar, óbvio, está no campo progressista. A gente está pedindo que todos os parlamentares assinem esse documento, porque esse documento vai ser um instrumento fundamental na luta contra o bolsonarismo, na luta contra o não ciência, na luta pela democracia. Então é fundamental que todos nós assinemos esse documento e peçamos para os candidatos a parlamentar, a deputado federal, a deputado estadual, a senador, assinar esse documento. Obrigado aí. Eu vou passar aqui, então, para... esqueci. Queria agradecer, não sei se eu já agradeci, a estrutura e a organização desse evento, o Sintel Rio, né, o Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações do Rio de Janeiro, por nos dar esse direito e, com orgulho, iniciarmos aqui o Flive Rio. Vamos começar, então, com a graça de Deus, com o nosso apoio, com a nossa ciência, com a nossa crítica. Primeiramente, Sérgio Amadeu. Ele mesmo vai se apresentar, ele mesmo vai falar. É uma pessoa desconhecida, né, o Sérgio Amadeu, mas vamos lá. Sérgio, o microfone, cadê o microfone? Já te deram o microfone? Está do outro lado. Fique à vontade para falar daqui ou falar de lá. Obrigado. Eu vou pedir para, enquanto eles colocam a apresentação. Tá. Bom, eu agradeço o convite da Flive, agradeço a apresentação. Eu sou pesquisador já há bastante tempo e também fiz vários projetos de políticas tecnológicas no Brasil, inclusive a implementação de software livre na primeira gestão do Lula no governo federal. E o que eu vou falar aqui, eu vou procurar ser bem rápido e trazer algumas questões que são de grande importância agora para que a gente possa garantir a soberania nacional e a democracia no nosso país. Por que isso? Porque a democracia no nosso país está sendo atacada. Então, eu queria dizer o seguinte, hoje, para você falar com o seu filho, com a sua filha, para os meus alunos falarem entre eles, para as universidades fazerem determinados tipos de comunicação, para armazenar as pesquisas brasileiras, você não faz isso sem tecnologia. Não adianta. Não adianta. A tecnologia digital, ela é uma tecnologia que é pervasiva. Ela é quase ubíqua. Ela está em todos os lugares. Então, não é nenhuma força de expressão falar que os Estados Unidos da América do Norte e sua perspectiva imperialista, ela quer dominar hoje o conjunto dos outros países e sociedades a partir do domínio que eles têm das tecnologias. Então é isso que eles estão fazendo. Eles fazem isso o tempo todo. E aí, eu vou ficar aqui embaixo, que fica mais fácil de eu ver. Para que a gente tenha soberania nacional e que nós possamos decidir o que a gente quer do nosso país, nós precisamos entender
e controlar essas tecnologias que fazem a mediação das nossas relações. Por quê? Para quem não se lembra, esse cara aqui é um cara conhecido que está toda hora nas televisões, na imprensa. Esse é o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, um traidor do seu próprio povo cubano. Secretário de Estado norte-americano, uma das pessoas mais nefastas e que mais ataca os direitos dos trabalhadores no mundo inteiro. Repare uma coisa, esse cara, em fevereiro desse ano, mandou uma notificação para todos os embaixadores e cônsuls para a diplomacia americana no mundo inteiro, em especial na América do Sul. E ele dizia o seguinte: combatam as iniciativas de soberania de dados. O que é isso? O que é essa ordem para a diplomacia norte-americana? Essa ordem é o seguinte: os dados, isso mesmo, informações quantificadas, que são dados. Os dados que estão nos sindicatos, nas escolas, no governo, no SUS, os dados da saúde pública, os dados que as pessoas fazem quando elas estão fazendo suas atividades com o computador, esses dados, eles têm que continuar na mão das empresas norte-americanas. Todos que quiserem dizer que é preciso ter soberania, ou seja, os dados dos brasileiros devem ficar sob controle de estruturas no Brasil e controlada por brasileiros, isto tem que ser combatido. Não sou eu que estou dizendo, é o Marco Rubio que está dizendo. Sabe por quê? Porque nós precisamos construir uma virada soberana. O Brasil está cheio de entreguistas, e não são só bolsonaristas. O Brasil está cheio de pessoas que acham que vão poder se desenvolver sem dominar tecnologias extremamente relevantes e indispensáveis para o futuro do nosso país. Nós não vamos nos desenvolver sem controlar essas tecnologias. Então, nós precisamos virar, nós precisamos ter uma virada de soberania. E o que é a soberania digital? Soberania digital é o direito e a capacidade, não só o direito, mas é a capacidade de escolher quais tecnologias desenvolver, como desenvolvê-las, utilizá-las e governá-las. Nós que temos que decidir isso, e não eles. Hoje, você não decide nada sobre tecnologia. Sabe o que você fala? O cara chega para você e fala, não, é o sistema. Mas como que isso parou de funcionar? É o sistema. É o sistema. Como se o sistema fosse um ser vivo. Mentira. É inteligência artificial, nome exagerado, nome equivocado. Não tem inteligência nenhuma. Tem sistemas automatizados, baseados na extração de padrões estatísticos probabilísticos de uma grande quantidade de dados, feitas durante meses de extração de padrões, que se chama treinamento de IA. Esse treinamento é feito por mega estruturas. E tem gente que acha que a IA roda no celular dela. Mentira. Tira a internet do celular e vê se você consegue acessar a IA. A IA está rodando em data centers lá nos Estados Unidos. Não, mas eu vi milhares de empresas de IA. Todas elas usam modelos pré-treinados dessas grandes big techs. É uma cadeia de dependência. Não se iludam e se informem sobre isso. Porque senão você fala, mas eu não vou mais me informar sobre isso. Não, você vai ficar na mão dos caras. Se informe sobre isso. Não acredite nessa papagaiada. No início do ano, teve um cara, até, meu problema não são nomes de ninguém. A imprensa toda hora divulga, a IA vai dominar o mundo, a IA virou autônoma. Vocês nunca leem isso? A IA virou geral. A IA criou uma religião. Cadê a religião da IA? Tudo mentira, tudo coisa para vender jornal e afastar os sindicalistas, os trabalhadores, as pessoas do que são, ou do que nós estamos conversando. Nós estamos falando de sistemas automatizados. Não existe IA sem computador, não existe IA sem software. Não existe IA sem algoritmo. Não se iludam. Nós estamos falando de coisas bem concretas.
controladas não por máquinas, controladas por pessoas que estão ganhando dinheiro em cima da nossa ignorância. Soberania de dados é uma parte da soberania digital, porque os dados são o insumo fundamental da IA. Então, soberania de dados é ser capaz de criar, armazenar, processar e governar dados da população e dos dispositivos que estão no nosso território. Não sei se vocês sabem, quem aqui toma avião, pega um Boeing. Você sabe quantos dados se gera uma viagem de 1 hora de um Boeing? Mais de 10 terabytes em tempo real. É óbvio, você precisa gerar esses dados, a Boeing tem que coletar, na verdade é a Rolls-Royce, especialista nisso, turbina. Ela coleta e faz manutenção preventiva. Os dados de máquina, mas os dados que interessam também são das pessoas. Os dados do sindicato, os dados que você usa nas redes sociais, esses dados estão sendo coletados e eles são a base da inteligência artificial e do treinamento das coisas. Então, os americanos não querem que esses dados fiquem sob o nosso controle. Então, o grande problema é que se a gente for controlar esses dados, nós precisamos de infraestrutura digital. A gente não tem. E aí é que está o problema. Como que chama o lugar onde você armazena dados? Data centers. Só que existe só um jeito de fazer data center? O jeito do data center de hiperescala americano? Os caras do Google, da Microsoft, da Oracle, da IBM vão falar para você, só tem esse jeito. E eu vou dizer a vocês, é mentira. Tem vários jeitos de se armazenar dados. Você pode ter data centers com computação distribuída, você pode ter data centers federados, você pode ter data centers de baixo impacto ambiental. Mas o mais importante é não aceitar, inclusive, eu acho graça, né? Porque tem gente que descobre, a gente precisa defender a soberania, porque não defendia, e era de esquerda, mas não defendia. Aí quando começa a defender, chegam os consultores das Big Techs, nos caras, e fala assim, cara, eu vou te apresentar um produto para resolver o problema da soberania, sabia? Eu vou vender uma nuvem soberana para você. Adivinha, quem que está vendendo a nuvem soberana? A Oracle, que é do Larry Ellison, que é o braço direito do Trump. O Trump e os americanos que obrigaram o TikTok a vender, os chineses da ByteDance, a vender o TikTok para uma empresa americana. Ué, mas não tem liberdade lá? Não. Venderam o TikTok para uma empresa americana. Adivinha quem comprou? Larry Ellison, da Oracle. A Oracle é uma empresa estratégica americana. Então, na verdade, é o seguinte, o governo brasileiro, no início, na boa intenção de ter uma nuvem soberana, data centers soberanos para armazenar os dados, eles entraram nessa conversa de nuvem soberana da Microsoft, da Oracle, da Amazon. E aí a gente disse ao governo, olha governo, localizar o dado no Brasil não é ter soberania. Aí você vai falar, não é ter soberania. Como assim? Eu estou com a máquina aqui, não é meu a máquina? Não. Se o sistema que roda na máquina, e se a máquina é de uma empresa norte-americana, existe uma lei americana que se chama Cloud Act. Vou repetir essa parte. Existe uma lei americana que se chama Lei da Nuvem, Cloud Act, de 2018. Sabe o que ela diz? Todo o dado de uma empresa americana, todo o sistema de uma empresa americana deve estar subordinado às leis americanas. Sabe o que é isso? Significa que se você está com a tua máquina nas mãos da Oracle aqui, os técnicos da Oracle, a empresa Oracle vai atender que legislação? A do teu país, o Brasil? Não. Vai atender a legislação do Cloud Act. Aí você fala, não, mas essa lei é para inglês ver. Não é. Não é para inglês ver. É uma lei que obriga que os dados que são insumo fundamental da inteligência artificial e da economia digital
fiquem disponíveis e à disposição das empresas norte-americanas e do Estado norte-americano. Bom, para isso, a gente criou aquele conceito de soberania. Onde nós aprendemos aquele conceito de soberania? Nós aprendemos, sabe com quem? Com o movimento social campesino. Esse movimento campesino, nos anos 90 do século passado, em especial em 1996, esse movimento, ele lutou, por quê? Ele lutou para poder ter o direito de escolher o que plantar e o que comer. Só que a palavra segurança alimentar já não garantia isso. Eles mudaram a palavra para soberania. Eu estou com dificuldade, desculpa, para falar e ouvir, tá? Eles lançaram a palavra soberania alimentar para fazer frente exatamente à ideia que tinha sido capturada pelos movimentos, pelas grandes corporações do alimento. E aí eles lançaram uma ideia que é bastante simples. Soberania é o poder maior de uma comunidade, de um país, escolher o que plantar e o que comer. Então, nós, inspirados nisso, a gente lançou a ideia de soberania tecnológica e digital. É o direito da gente criar e a gente escolher que tecnologias utilizar. Mas a gente se inspirou, desculpe-me, também nos maores da Oceania. Comunidades tradicionais que foram invadidas, foram assassinados, como aqui no Brasil, os nossos povos originários. Mas eles lançaram há muito tempo, no início do século, eles lançaram a luta pela soberania de dados indígenas. Não basta proteger o território, tem que proteger os dados desse território. Porque a partir desses dados, pode-se criar ações contra o território e contra a sua população. Nesse sentido, eu estou com menos de 3 minutos, eu vou dizer uma coisa que é fundamental. Vocês devem ter ouvido falar que nos últimos meses, não mais que um ano, entrou na imprensa e nos sites e na conversa, uma palavra estranha que chama terras raras. Vocês devem ter, isso é muito recente. Tá? Então eu vou dizer o seguinte, isso aqui é uma imagem de terras raras e isso aqui é um site do Departamento de Estado americano. Só explicar uma coisa, terra rara não é rara, são 17 compostos químicos mais abundantes na natureza. Só que é o seguinte, por que eles são chamados de raros? Porque eles, para a exploração econômica, eles são muito difíceis, eles estão dispersos, misturados com outras coisas. Em alguns lugares eles estão concentrados. A maior concentração de terras raras do mundo está na China. Sabe qual é a segunda do mundo? O Brasil. Mas vem cá, para que servem terras raras? Terras raras servem principalmente para fazer tecnologias de ponta. Ímãs para poder produzir chips numa sala limpa, purificar um chip ou um circuito de 6 nanômetros. Você precisa de terras raras. Você precisa de terras raras para mísseis acima da velocidade, hipersônicos, acima da velocidade de som, porque as coisas derretem. As terras raras permitem fazer ligas que não derretem o controle eletrônico daquele míssil. Então, essas indústrias de chips, de mísseis e tal, são dominadas pelo Brasil? Não. O Brasil tem uma indústria, a WEG, que usa terras raras para ímãs de alta precisão, Santa Catarina. Ela precisa explorar terras raras no Brasil? Não. Sabe por quê? Ela obtém terras raras da China. A China não boicota o Brasil. A China é o maior produtor da cadeia de terras raras. A China não só extrai, ela não extrai e vende por $50 um quilo de terras raras, que na cadeia vai virar $1 milhão. Vocês estão entendendo?
O que botou a pauta das terras raras para o Brasil? Os norte-americanos. Eles querem enfrentar os chineses e querem tomar as terras raras do Brasil. Eles querem. Nós não precisamos de terra rara, exceto se a gente controlar a cadeia produtiva. Exceto se a gente, além de processar, fazer os metais ferrosos, a gente poder controlar o chip, a gente chegar nos produtos finais. Porque aí a gente vai deixar de vender ferro para comprar aço. Então, a minha proposição é polêmica. Tem que sentar em cima das terras raras enquanto não desenvolvemos nossa indústria. Não tem que vender pó a preço de banana. E aí eu termino. Os americanos criaram isso aqui, ó, no ano passado. Pax Silica, paz do silício. E como é governo Trump, ele usou paz com X. Você sabe quem é que usava paz com X? É a paz latina, é a paz romana, é a Pax. Vocês fazem o que vocês quiserem debaixo do Império Romano, desde que vocês cumpram, me paguem impostos e sigam as minhas determinações. Porque, do contrário, eu vou mandar uma legião romana para cima de você. Essa é a Pax, com X. E ele está dizendo que eles vão controlar o silício e todos os minerais raros de modo supremacista. No dia de 4 de fevereiro desse ano, eles reuniram 54 países e eu vou, porque meu tempo acabou, eu vou aonde me interessa. Olha só, eles têm não só conversa mole, eles estão aplicando dinheiro. Eles vão aplicar 565 milhões de terras raras no Brasil. 565 milhões. Nossa, que bom, está vindo investimento para o Brasil. Cara, se o governo federal aceitar esse tipo de coisa, o que os americanos sabem? Eles não podem mandar um grupo de mariners com graxa na cara, sabe aquele filme americano? Aqueles cara mané, só funciona em Hollywood, porque na hora que põe o pé no chão leva bala. Esses mané, eles não podem vir aqui e tirar terras raras, porque terra rara não é um minério. Está misturado com minérios. 2 toneladas de determinado produto gera menos de 1 quilo de terras raras. Então, o que eles vão fazer? Adivinha? Investir capital, o velho imperialismo. Controlar a empresa no Brasil americana e decidir para quem vende o preço e tudo mais. Então, é o seguinte, se a gente não quer ser mané, como dizia o Bezerra da Silva, malandro é malandro, mané é mané. Se você não quiser continuar sendo mané, você não pode aceitar a política americana de terras raras, a Pax Silica. Por que isso tem a ver com o digital? Porque isso é indispensável para as tecnologias digitais. Nós precisamos, portanto, sabe fazer o quê? A gente precisa, outra coisa importante, eu termino entre várias. Além de construir infraestruturas digitais, para ter os dados aqui, de baixo impacto ambiental, coisa que os governadores do Nordeste não querem, porque eles querem vender energia, eles não querem armazenar dados, é que eles arrumaram um jeito de vender energia. É um papo de aranha, louco. Eles querem vender energia e eles estão trazendo data center de Big Techs, dando isenção tributária. Só que eu tenho uma triste notícia para eles, eles precisam acompanhar os dados. Você sabe onde os caras querem instalar data center no Brasil? Onde tem mercado. Sabe onde é? No Sudeste. 60% dos data centers no Brasil estão na região Sudeste. O Nordeste está crescendo por causa de um monte de intervenção. Mas não vale a pena pôr data center no Nordeste. Por uma questão básica. Não vai ser hub do mundo. Os Estados Unidos concentram os data centers mais importantes com eles. E os asiáticos não vão querer um data center no Ceará para abastecer a IA da Ásia. Tudo conversa mole. Então, sabe o que a gente está comprando? Degradação ambiental, entregando energia barata, para uns caras fazerem mega projetos especulativos. Então, eu aconselho a não dar isenção tributária, mas eu aconselho a fazer uma coisa e eu termino. Na Constituição de 88, tinha um artigo que era um artigo que se chamava 171. Não é do Código Penal, é da Constituição.
Esse artigo, em síntese, diferenciava empresa de capital nacional de empresa que é brasileira. Empresa brasileira é quem tem o CNPJ no Brasil. Exemplo, Ford do Brasil, que nem está mais no Brasil. IBM do Brasil. Vocês acreditam que é do Brasil? Não. Para ser brasileira, tem que ser de capital brasileiro. Mas o que o Fernando Henrique Cardoso fez? Suprimiu com a emenda constitucional número 5 esse artigo. E aí eu não consigo diferenciar empresa que tem CNPJ no Brasil de empresa brasileira. Por quê? Para poder privatizar a Telebrás, para poder financiar a privatização, para poder dar dinheiro para o americano, porque o Fernando Henrique Cardoso acredita que o único jeito de se desenvolver é sendo submisso ao grande capital norte-americano e fazendo aliança com eles. Essa foi a linha, a vida inteira dele, e eu quero dizer o seguinte, se já era errado naquela época, eu quero dizer que hoje é criminosa. Então nós precisamos voltar a ser um país que, como os Estados Unidos, diferencia empresa de capital brasileiro de empresa estrangeira. Isso é um dos elementos fundamentais da soberania. Obrigado. É simplesmente sensacional, Edmundo, tudo bem? Além de tudo aqui, eu vou já chamando o Márcio Patusco para fazer a sua apresentação. Estão aqui 3 pessoas que são a minha esposa, Irani, minha filha, Luísa, e meu sobrinho Leonardo. Né? Pô, é difícil juntar tanta gente assim na família, né? Celso, tudo bem? Vamos então passar direto aqui para o Márcio Patusco. Ele sabe que são 20 minutos que eu vou ficar enchendo o saco ali quando faltarem 5, quando faltar 1. Se lembra da Regina Toscano, botando papelzinho? É isso aí. Bom dia a todos. Quem não me conhece, sou Márcio Patusco. Eu trabalhei 25 anos na Embratel, fui presidente do Conselho Consultivo da Anatel, estava na Câmara de Universalização do CGI-BR durante um tempo, e hoje pertenço à Coalizão Direitos na Rede e no FNC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Nós temos um grupo lá no Clube de Engenharia que estuda exatamente os problemas das telecomunicações brasileiras. Estão aqui presentes o Miguel, o Renaud, o Flávio e o Arri, e o Marcelo Miranda, que também faz parte desse grupo. Inicialmente, eu queria agradecer a coordenação do evento, né, a oportunidade da gente vir falar um pouco aqui sobre nossa realidade e os problemas da soberania, como bem destacou aí o Sérgio Amadeu. Agradecer, então, a coordenação do evento, na pessoa, inclusive, do Marcelo Miranda, que fez o convite para a gente estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto pertinente dentro dessa discussão de soberania, que está acontecendo no Brasil hoje e que pouca gente toma conhecimento, porque não chega essas notícias pela imprensa aqui no Sul. E está acontecendo na Amazônia uma retomada da soberania da comunicação na Amazônia. Né? E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês, o que vem acontecendo. Primeiro, a gente precisa entender o que é a Amazônia. Né? A Amazônia ela é um bioma que abrange 9 estados, né? A Amazônia brasileira, nesse bioma que abarca esses 9 estados, né, ela é composta de vários estados e 808 municípios, segundo o IBGE. É a maior baía hidrográfica do mundo. Né? O tamanho da parte brasileira é do tamanho da Europa Ocidental, só para a gente ter uma ideia do que significa essa extensão de terra. É maior do que toda a Europa Ocidental, inclusive com a Escandinávia. Né? O Brasil ocupa 60% desse bioma,
e 82% é ocupada por vegetação nativa, né? Então, é mata praticamente no território todo. No entanto, esse território todo, a gente sabe, tem dificuldades grandes, né? E tem uma regulamentação esquisita, que já vem de muito tempo, né? Que a internet no Brasil não é prestada em regime público. A internet é prestada em regime privado. E, por isso, não tem compromisso de universalização. A internet no Brasil não tem compromisso de universalização. Então, os prestadores de serviço vão onde eles têm retorno financeiro. E na Amazônia, pelas dificuldades de implantação, as soluções, as localidades remotas são muito mal atendidas, e as soluções que prosperaram por lá são as soluções via satélite e via rádio, todas elas com limitações bastante grandes de capacidade, de custo por megabit, de latência, atraso, né? E por intermitência, né? Por questões climáticas. E por isso, os satélites, desde a época da Embratel, foram a principal meio de comunicação. Então, tem satélites da Embratel, que hoje é a Star One, uma sucedânea da Embratel, mas que, na verdade, não é uma empresa brasileira, é uma empresa mexicana. Então, tem vários satélites e tem ainda, além dos satélites brasileiros, porque, apesar de ser de uma empresa mexicana, o satélite é controlado pelo Brasil. É controlado do Brasil, né, por uma empresa estrangeira. Ainda existem cerca de 60 autorizações da Anatel para prestação de serviços dentro do Brasil, serviços satélites, que aí entra um monte de prestadores de serviços internacionais. Telsat, Marsat, tal. Em 2013, né, nós vimos que o Brasil foi atacado, principalmente a presidenta Dilma, né, e a Merkel lá na Alemanha, na verdade, tiveram invasão nos seus dispositivos, né? E o Edward Snowden identificou isso e publicou e isso motivou a que o Brasil prestasse mais atenção sobre a sua soberania digital. E, a partir daí, o Brasil lançou um satélite, o SGDC-1, que é um satélite geoestacionário de defesa e comunicação, no sentido de proteger os dados brasileiros que estavam trafegando dentro do Brasil, pelo menos. Isso foi uma mudança interessante sob o ponto de vista do controle do dado que estava cursando. Fibras óticas na Amazônia praticamente não existem, né, e apenas em cabos OPGW, que são cabos de fio terra, que vai dar lá dentro do cabo de fio terra um cabozinho de fibra ótica, e que praticamente não tem uma utilização em toda a Amazônia, né? Recentemente, a gente tem uma investida de um serviço que é prestado por satélites de baixa órbita através da Starlink. A gente vai entrar em detalhes sobre isso. Essa é a realidade amazônica mal atendida e que vem sofrendo um ataque através da Starlink, principalmente em localidades remotas onde as comunicações não chegam adequadamente. Esse é o nosso satélite, né? O satélite ele fica a 36 mil quilômetros, estacionados em cima do Brasil, ele roda exatamente na mesma frequência da rotação da Terra, e ele tem spots que cobrem o Brasil inteiro, e que nós temos 5 gateways instalados no Brasil para pegar esses dados que vêm e voltam do satélite, né, para entregar para a internet. E temos 2 centros de operação. A operação é feita no Brasil, um centro em Brasília, outro centro no Rio de Janeiro, e existem ainda gateways em Florianópolis, Salvador e Campo Grande. Esse satélite ele funciona já há algum tempo, foi lançado em 2017. Ele tem uma banda exclusiva para comunicações das Forças Armadas, 30% dele é para Forças Armadas,
e 30% para recursos públicos, né, saúde, educação, e 30% e 40% para a área comercial. Quem, na verdade, comercializa isso é uma empresa americana. Nós, na época, eu estive no Senado Federal, na época do Temer, e nós não conseguimos fazer a dissuasão de fazer uma mudança no projeto inicial do satélite, que era para políticas públicas e que acabou sendo utilizado para política privada, para uma empresa, entregue para uma empresa americana a sua comercialização no Brasil. Além disso, tem os satélites de baixa órbita. Esse desenho é um desenho da Starlink, né? Eles se utilizam de uma antena que colocam no local remoto, né, e fazem a captação através de um roteador e transmitem para esses gateways que levam a informação toda para a internet. Eles têm 22 gateways instalados hoje no Brasil e ainda estão pretendendo lançar um serviço aqui no Brasil, que é esse serviço de comunicação direta do celular ao satélite. Hoje em dia, toda a comunicação é feita por um roteador colocado na casa do usuário. Então, tem essas duas prestações de serviço, só que esse serviço da Starlink, ele é todo, a coordenação e a gerência é toda feita de fora do Brasil. Eles não têm serviço de coordenação e de gerência desse serviço dentro do Brasil. Isso é um risco muito grande, exatamente pela perda da soberania de dados que a gente tem. Na guerra da Ucrânia e na guerra do Irã, isso foi utilizado de forma a beneficiar um dos parceiros dos Estados Unidos nessa guerra. Então, isso é um risco muito grande, exatamente porque o centro de operações não é no Brasil, o suporte também não é feito adequadamente no Brasil e não existe uma regulamentação adequada da Anatel para esse serviço. Agora que a Anatel está acordando e vai tentar ver como faz a regulamentação desse serviço no Brasil. Então, aí surgiu a solução de cabos subfluviais. São cabos instalados dentro de rios amazônicos, na calha dos rios amazônicos, para não ter nenhuma perturbação ambiental, né, e não agredir a natureza. Né. Então, um projeto inicial foi em torno de 2016, 2017. Foram 2 cabos lançados no Rio Solimões e no Rio Negro, implantado pelo Exército Brasileiro. Depois surgiu um projeto piloto mais tipo comercial, né, em que foi feita a Infovia Zero de Macapá a Santarém sobre a coordenação da Rede Nacional de Pesquisa. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Tá? É implantado em 2022, que testou um conceito novo no Brasil de operador neutro. Vou falar também com mais calma sobre isso. E se instalou, a partir dessas 2 experiências, de 2016 e 2022, o programa Norte Conectado, pelo sucesso que teve as 2 experiências iniciais, de lançamento de 8 novos cabos em outros rios, de forma que possa se fazer atendimento de educação, pesquisa, saúde, segurança, judiciário e defesa, com milhares de pontos distribuídos pelas localidades. São 14 mil quilômetros de cabos sendo instalados e os participantes, eu vou falar daqui a pouquinho, quem é que está fazendo essa coordenação toda. A implantação está em curso, né? Então, é uma balsa que faz o lançamento do cabo. São 2 carretéis de cabos. Os carretéis são esses 2 carretéis aqui. Tem ainda 16 containers dentro dessa balsa. Isso é um projeto brasileiro, hein? Projeto brasileiro de balsa. 16 containers, 2 empurradores, que é uma espécie de rebocador. Esses 2 pontinhos vermelhos aqui. Tem alojamentos, cozinha, refeitório, uma pequena academia, um laboratório principalmente de interconexão de fibra ótica, geradores, sala de controle e 60 a 100 embarcados em cada lançamento de cabos que é feito. O cabo é um cabo também
projetado no Brasil, né, e feito fora do Brasil, mas ele é projetado para lançamento em rios. Não existe um projeto comparado ao que está sendo feito no Brasil hoje. Tá? Não existe no mundo um projeto igual sendo realizado. A ideia é aproveitar a geografia do local. Existem mais de 1000 rios na Amazônia. É um dado importante, né? E diminuir impactos ambientais. A ideia é lançar esse cabo. É um cabo de 48 fibras, sendo que 24 para o setor público e 24 para o setor privado. Então, ali tem a barcaça, né, a balsa chegando numa localidade e aqui também chegando perto de outra localidade. O cabo chega em determinado local, ele faz a ancoragem do cabo, daqui sai para uma caixa de ancoragem e chega a um data center modular. Esse é um data center pequenininho também, é outro ativo desenvolvido no Brasil. É um data center que faz a distribuição entre os provedores privados e os provedores públicos. Tá? Aqui tem as duas bobinas, né, os carretéis. Cada carretel desse cabe centenas de quilômetros de cabo. E quem tiver interesse em verificar como é que isso está acontecendo na Amazônia, tem 3 documentários da Infovia 00, que tem de 28 minutos, de 6 minutos e de 2 minutos nesses endereços aqui. Quem quiser pode consultar, está tudo no YouTube. Essa é a implantação. Essa é a implantação que está em curso hoje. Né? Então, estão aí todos os cabos de subfluviais, o início e o término dele, a extensão de cada um. Então, os leitos utilizados são do Amazonas, do Negro, do Solimões, do Branco, do Purus, do Madeira, do Juruá e do Paranauaú. E existem mais 20 previstos dentro desse projeto, tá, de extensão para atendimento de toda a Amazônia. A ideia, então, é mais estender isso para o Tapajós, para o Juruá, para o Xingu, para o Javari, para o Tocantins, para o Japurá e por aí vai. A ideia é estender esse fechamento desses cabos. Aqui tem a Tríplice Fronteira, onde tem a Colômbia com Letícia e tem o Peru com Santa Rosa de Iavari, que são localidades perto do cabo nosso do Brasil, que provavelmente pode ser estendido para a Colômbia e para o Peru. Já houve manifestações de interesse de Colômbia e Peru de fazer a interconexão. E também, quer dizer, uma dificuldade dessa topologia, né, é porque ela é toda unifilar, ela não forma anéis, coisa que é bastante recomendável para se ter confiabilidade. Então, a ideia seria fechar alguns anéis aqui através de satélite brasileiro, né? Para exatamente a gente ter o controle da infraestrutura toda. Essa infraestrutura toda está sendo instalada e está sob controle nacional. Aí é uma ideia de uma desses trechos, que vai de Santarém até Manaus, e todas as localidades ao longo do rio que vão sendo atendidas. Né? Então, aí tem 1.074 quilômetros de cabo fibra ótica, 3 milhões de pessoas atendidas nesse trajeto e 165 milhões de investimento, que é um investimento saído do leilão do 5G. O leilão do 5G destinou 1,5 bilhão de reais para essa infraestrutura dos 8 cabos na Amazônia. Essa é a situação atual das Infovias. Nós temos 6 cabos em operação comercial já. Tem 2 cabos já lançados, que ainda não estão em operação comercial. Nós temos um em lançamento, que é este vermelho, de Itacoatiara até Porto Velho, e 2 em estudo de rota. E quem é que implanta isso? Né? Essa é a grande pergunta, porque nós não temos hoje uma empresa
como a Embratel e como as empresas operadoras anteriores, que formavam a Telebrás, nós não temos, né? Então, como é que fomos buscar uma solução para isso? Dessa forma, reuniu-se em torno, quer dizer, a grana sai exatamente dos editais, tanto do 4G quanto do 5G. Quem coordena tudo isso é o Ministério das Comunicações. A elaboração do projeto, planejamento é do Ministério, mas a coordenação técnica de engenharia, que era a principal deficiência nossa, né? Não temos a Telebrás, não temos a Embratel, né? Nem as operadoras regionais. A Telebrás ela não tem ainda recursos de pessoal para fazer um tipo de implantação dessa maneira. Mas, então, se buscou em quem tinha expertise no Brasil a essa época, que é a Rede Nacional de Pesquisa. A Rede Nacional de Pesquisa é que é a responsável técnica, operacional dessa estrutura toda. Então, tem levantamento hidrográfico, instalador do cabo, Exército Brasileiro, e algumas empresas que estão surgindo exatamente pela necessidade de fazer esse tipo de trabalho. Fornecedor do cabo, são cabos feitos por empresas internacionais, não temos ainda fornecedor nacional, também com fornecedor de equipamento. Huawei, Cisco, Nokia, e o fornecedor daquele data center que a gente colocou lá. É projeto brasileiro, mas o fornecimento é estrangeiro ainda. E a operação? Então, aqui criou-se uma coisa que não existia no Brasil, que é a RNP fez uma lista de diretrizes, né, a serem seguidas, e os candidatos, as operadoras candidatas a prestar esse serviço, formam um consórcio para fazer a manutenção e operação dessa infraestrutura toda. Tá? Então, o prestador final do serviço é o governo e os prestadores escolhidos em cada infovia dessa. Na verdade, é uma licitação que se faz para escolher esses prestadores de serviços. E na Infovia 00 e na Infovia 01, os prestadores são todos esses aí. Esses é que venceram esse leilão, essa licitação para fazer a instalação dos cabos na Infovia 00 e na Infovia 01. Então, com isso, a gente pode colocar como é que se deu a formatação e o desenvolvimento desse projeto que está em andamento, né? Então, a solução é de conectividade compatível com a realidade geográfica local, né? Não se faz desmatamento, não se faz absolutamente nada. Usa-se o rio e não se agride a natureza. Permite controle e soberania sobre a infraestrutura está sempre sob controle nacional. Eu esqueci de mencionar que existem 4 centros de controle localizados em Manaus, Belém, Santarém e um centralizado nacional em Brasília. Então, o controle dessa infraestrutura toda, em manutenção e operação, é feita dentro do Brasil. A gestão de entidades técnicas institucionais idôneas, né? Então, são entidades que foram formadas dentro do leilão do 4G e do 5G. É a EAD, a EAF, que é a entidade administradora da digitalização, e a entidade administradora da frequência. Tudo isso dentro do espectro do Ministério das Comunicações. A entidade de engenharia é a RNP, Rede Nacional de Pesquisa, e no lançamento foi do Exército o responsável logo no início. A infraestrutura instalada atende serviços de governo e provedores privados, integração de técnicas gerenciais e tecnológicas, porque a grande dificuldade dessa ideia, né, é juntar todos esses fornecedores e fazer a gerência, né, e executar esse projeto, né? Evolução e teste do conceito de operador neutro, conhecimento adquirido e aperfeiçoado com o projeto. O projeto não está fechado, ele vem sendo aperfeiçoado à medida que se vê a necessidade de fazer mudanças, né? E desenvolvimento de ativos tecnológicos importantes, né? Então, plataforma de lançamento é projeto brasileiro, data center modular é projeto brasileiro, cabo de fibras é projeto brasileiro, softwares aplicados, software de lançamento do cabo
é um software bastante especializado, porque o cabo nem pode ser estressado demais e nem pode ficar bambo demais. Então, é um software que faz esse lançamento do cabo, e esse software é nacional. E centros de operação, que são todos nacionais também. A diferença entre... Estou fechando. As diferenças críticas sobre a utilização de satélites e cabos subfluviais, e aí satélites, a gente, na verdade, está fazendo um foco em cima da Starlink, né? É que a capacidade é completamente diferente entre satélites e cabos de fibra ótica, né? Satélites é 1000 vezes a capacidade de um cabo de um satélite, né? A vida útil também é maior, o controle regulatório, a gente tem total controle regulatório, enquanto a gente sempre fica brigando com as big techs e com empresas internacionais tipo Starlink a respeito de como regular, né? Então, além disso, os satélites são influenciados por decisões corporativas e geopolítica internacional. As guerras da Ucrânia e do Irã mostram isso, né? No nosso caso, aqui, a integração de políticas públicas nacionais é inteiramente, fica a nosso critério. A soberania, então, é ameaçada, né? Teve um evento, o Satellite 2026, né? Em que saiu de lá uma ideia de que as empresas operadoras dizendo que para governos ficar na mão da Starlink não é uma boa ideia, exatamente por causa dessa influência americana na geopolítica internacional hoje em dia. Empresas estrangeiras controlam a infraestrutura toda no satélite, basicamente, a menos do SGDC-1, que a gente ainda consegue ter soberania sobre o satélite. Mas no restante todo fica por conta das provedoras internacionais. E aqui o Estado e provedores nacionais mantêm o controle sobre a infraestrutura. Então, a síntese desse quadro todo, né, é que a fibra favorece a soberania, satélites, principalmente os satélites de baixa órbita, levantam questões estratégicas. E aí, para finalizar, a gente pode, então, tirar uma ideia sobre o projeto, né? O programa Norte Conectado representa muito mais do que uma obra de engenharia. Trata-se do estabelecimento de uma infraestrutura para impulsionar a bioeconomia, monitoramento ambiental, agricultura e pesca sustentável, logística fluvial, turismo, pesquisa científica, combate ao crime, defesa de fronteiras e serviços voltados a populações tradicionais, garantindo soberania e atuação do Estado em regiões isoladas do país. Obrigado. Por favor, tá bom. As duas apresentações espetaculares. Por exemplo, alguém aqui já tinha ouvido falar desse projeto Norte Conectado? Levanta a mão, por favor. Não? Não. Sérgio Amadeu? Pô, sim. Esse projeto é um projeto feito pelo nosso governo, o governo Lula. E a gente tem que mostrar, quando diz assim, não investe em pesquisa, não investe em conhecimento, está aí, não é isso, Márcio? A síntese é que é um projeto nacional, controlado por grupos nacionais, e tem uma política pública, que é uma disputa entre nós e eles, entre nós que defendemos a ciência e eles que não defendem. Eu queria destacar algumas pessoas que estão aqui todos aqui somos importantes, tá? Óbvio. Mas queria destacar o professor Edmundo, aqui à frente, levantar o braço aí, por favor, do Simpro, né? O professor Marcos Barbosa, aqui também, da Cefet, da Escola Técnica, onde eu estudei, ele também. O Gilberto, eu não sei se ele está aqui no momento, mas estava até agora, do Conselho Regional de Técnico, ele é diretor do Sintel e é do Conselho Regional de Técnico. Se alguma instituição que está aqui, eu não falei o nome, por favor, me passe, para eu poder dizê-la, porque às vezes eu não conheço a pessoa, desculpe. Tá? Então, vamos às perguntas.
teremos... Faça a pergunta, por favor, tá? Marcelo é chato, eu sei. Então, faça a pergunta. Não é para fazer uma palestra, ok? O primeiro inscrito é o nosso companheiro Wilsinho. Pode vir até aqui, pegar o microfone, por favor, porque está sendo gravado, senão vou tomar bronca. Outra coisa, está sendo passada uma lista para que você coloque o nome, telefone e entidade. Nome, telefone e entidade. Cadê o outro? Aqui. Aqui, Wilsinho, aqui. Quem quiser se inscrever, é só levantar o braço, por favor. Tudo bem? Bom dia a todos. Então, Marcelo, antes de eu começar a falar, já falou que não pode fazer palestra. Então, só pergunta. E, assim, no segundo mandato do Lula, ele reativou a Telebrás, depois ninguém mais falou. Espero que nesse projeto seja usado o sistema Telebrás, porque tem uma rede, uma malha, que ocupa todo o território nacional. Então, espero que vá adiante isso. Mas a minha pergunta é sobre a Vale do Rio Doce. Isso me preocupa muito, porque quando ela foi privatizada, ela teve os direitos de explorar todo o nosso solo. Como é que fica essa questão das terras raras? Será que ela já está explorando sem que a gente tenha conhecimento? Essa fiscalização existe? Eu fico sem... Entendeu? Isso está me preocupando, fica na minha cabeça. É isso. A gente pode estar sendo roubado, né? Ótima pergunta. Alguém mais quer fazer pergunta? Todos já sabem tudo? Eu não sei ainda. A menina aqui. Se apresenta, por favor, e faça a sua pergunta. Aqui? O outro está com problema? Tá. Já está lá, pronto. Nossa secretária-geral aqui presente, Ieda, obrigado. Bom dia, não, já é boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Ana Maria Ribeiro, sou uma técnica administrativa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, até semana passada. Era superintendente geral de Tecnologia da Informação e Comunicação na universidade. Então, eu tenho estado muito envolvido, inclusive, com a RNP, acompanho. Inclusive, a gente conseguiu botar o Rio de Janeiro na Infovias, já está botando para Nova Iguaçu, Nilópolis, e a ideia é expandir isso mais. Mas eu acho que dá para fazer uma síntese, e aí vou só trazer a discussão, levantar a bola para o meu grande companheiro. A primeira discussão, inclusive, que eu conheci o Sérgio Amadeu, foi exatamente pelo meu objeto do meu doutorado sobre os serviços postais, que tem a ver com a questão de comunicação, tem a ver com uma coisa que o velho barbudo, o nosso querido Marx, escreveu lá no Capital, que toda a discussão da teoria do valor, ela também passava pela evolução dos meios de transporte, dos meios de comunicação. E que ele não teve vida para estudar isso a fundo, e que hoje, com a internet, e é essa discussão que eu faço na minha tese, que é a atualização da teoria do valor, sobre o comércio eletrônico, sobre o capitalismo de plataformas, que eu acho que esse é o debate que está no fundo de toda a discussão e que eu levanto a bola para o debate. Assim, nós temos hoje um avanço, até recuperando o Álvaro Vieira Pinto, que ele colocava lá, que a cibernética está no mesmo patamar que a agricultura e a indústria esteve para a sociedade. Então, há um novo modelo de organização da economia que aponta para o que o Sérgio Amadeu levantou, os dados. Os dados hoje são valor, eles são um elemento da política econômica que impacta na vida da gente. Todo mundo aí que tem seu Instagram passa, 90% hoje é propaganda, vendendo isso, vendendo aquilo, aquela forma de fazer o comércio. Então, os nossos dados, a forma com que isso virou uma mercadoria e como ela chega no ser humano, o impacto disso nesse capitalismo que alguns ainda cismam de chamar de neoliberalismo. Do meu ponto de vista, e é esse debate que eu quero colocar, é que há hoje, por isso, uma pauta aderente à extrema-direita, que é o fim do Estado. É a destruição do Estado. Quando não se quer a regulamentação, é diferente de você ter um Estado que tem um legislativo que regulamenta. Então, queria que fizesse esse debate também, sobre as questões que hoje, essa soberania
que a gente está lutando tem a ver com uma visão desse novo capitalismo de destruição do Estado, tal qual a gente vem construindo ainda com o Estado moderno desde a Revolução Francesa. Obrigado, ótima pergunta também. Alguém bater palma aí, pessoal? A pergunta é importante. Alguém mais quer fazer pergunta? Dora, tem que vir aqui, porque tem que ser filmada, fotografada, fichada. Não, bom dia a todos, ou boa tarde, já não sei. Eu gostaria de perguntar aos palestrantes, com a perspectiva, e a gente acredita que nós teremos um 4º mandato do governo Lula, qual é a participação de vocês ou das entidades, desculpe, para um projeto de soberania nacional dentro da perspectiva que vocês colocaram? Não sei se eu me fiz entender. Excelente pergunta. Nós vamos abrir para mais uma pergunta, se houver. Pode vir, amigo. Pode vir. Lembrar aqui que o Miguel também está aqui presente, que é da direção do Sindicato dos Engenheiros. Obrigado, Miguel. Uma salva de palmas para ele aí, pessoal. Se apresente, por favor, e faça a pergunta. Olhando para o público, por favor. Bom dia a todos. Sindicato dos Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber se o governo tem o conhecimento e capacidade de fazer frente à IA no processo das próximas eleições. Ótima pergunta, obrigado. Então, nós vamos encerrar as perguntas com essa pergunta, porque nosso tempo também está limitado. 2 coisas, tá? Não saiam, até porque as perguntas são interessantes e as respostas vão ser espetaculares. Não saiam, porque nós, ao final, vamos tirar uma foto com todo mundo que está presente, tá? É importante que todos fiquem. E não saia também sem assinar a lista de presença. É muito importante a gente ter o nome, a instituição e o telefone, tá? Miguel, última pergunta, então. Fale agora ou cale-se para sempre. Oi? Tá. Não é nem pergunta que eu quero fazer, não. É o seguinte, eu quero saber quais são as atitudes. Uma palestra dessa aqui é fundamental. Entendeu? Tanto pronto para você. Uma palestra dessa aqui, eu gostaria de saber o seguinte. Isso está sendo filmado, onde é que vai ser apresentado? Isso aí tem que ser apresentado, tem que fazer rios dessas falas dos dois. Fala no microfone. Fazer rios, fazer resumos do que foi apresentado aqui, tanto pelo Sérgio Amadeu e pelo Patusco, entendeu? Para divulgar isso aí, porque eu não vejo isso nas redes, não vejo. Entendeu? A gente tem que colocar isso aí nas redes. Aí não adianta. A palestra de hoje foi excelente, né? Acho que todos gostaram, né? Então, aplausos para a turma aqui. Pessoal, então vamos abrir para as respostas. Vamos inverter a ordem, né? Já que o Sérgio foi o primeiro, ele agora será o último, o Márcio o primeiro. Márcio e Sérgio, por favor, respeitem a mesa. Cumpram o tempo, tem 10 minutos para responder. E se quiser também fazer as suas últimas considerações. Além Pode ficar em pé ou sentado, que você achar melhor. Além dessas perguntas, eu recebi aqui também um... Alô? Tá? Eu recebi uma outra pergunta aqui também, que é: os satélites pertencem e são lançados no espaço por empresas internacionais. Quem garante que não há acesso por outros países ou pessoas? Que países têm seu próprio satélite lançado pelo país e fabricado pelo país? Em lançamento de satélites, nós estávamos, no início da década de 2000, preparados para lançamento de satélites na base de Alcântara, né? E que não se sabe como aquela base teve um acidente, morreram uma série de técnicos e a base ficou praticamente
sem poder ser utilizada durante décadas, né? Recentemente, a base voltou a funcionar. Já foi lançado, inclusive, um satélite coreano dentro de Alcântara, né? Era um satélite brasileiro coreano, e que a base agora foi novamente utilizada, né? Então, a partir daí, o Brasil vai poder... A base de Alcântara talvez seja o melhor posicionamento, porque ela fica exatamente em cima do Equador, né? E aí é onde se precisa de menos combustível para lançar satélites no espaço. É a melhor ponto de lançamento de todas. É a do Brasil e a da Guiana Francesa, em Kourou, né? São os pontos mais em cima do Equador possível. Estados Unidos não tem isso, a China não tem isso, né? O Japão também não tem, que são outros países que também lançam satélites e naves espaciais até, né? Então, o Brasil agora já recuperou também esta possibilidade de lançar satélites dentro da base de Alcântara, né? A fabricação de satélites é só ter investimento e ter interesse em lançar um satélite nacional, porque o SGDC-1 foi todo acompanhado pela Telebrás na época, né, acompanhado a sua fabricação. Então, isso não é uma questão difícil de ser feita, né? Precisa de investimento para desenvolver, né? Mencionando esse projeto que está em andamento, né, e que é pouco divulgado, né, é exatamente a necessidade da gente divulgar ao máximo essa estrutura, e atendendo ao que o Miguel falou agora, né, sobre como é que se comportam as entidades que sabem desse projeto, né? Então, eu posso falar em nome do Clube de Engenharia. Nós já fizemos essa apresentação dentro do Clube de Engenharia para divisões técnicas especializadas que estavam se interessando sobre esse assunto, inclusive sobre o ponto de vista de uma possível rede ferroviária que ligue o Atlântico ao Pacífico até o Peru, até o porto de Xangai, saindo do porto do Açu, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Então, há interesses da área de transporte e logística do clube, no sentido de fazer com que essas aspirações todas, né, cheguem de alguma forma ao governo federal. O Clube de Engenharia tem um assento no tal do Conselhão, que é o conselho de várias pessoas proeminentes nas entidades nacionais, e o Clube de Engenharia, o presidente do Clube de Engenharia tem posição nesse conselhão, e toda vez que for necessário, a gente pode tentar fazer com que essas atitudes todas, né, de desenvolvimento de novas tecnologias ou de novas iniciativas possam ser amparadas pelo governo federal num governo próximo, né? Que a gente espera até que seja, sob o ponto de vista de telecomunicações, mais no sentido de trazer para dentro do Brasil esses desenvolvimentos que a gente precisa, tá? Então, essa é a colocação. Ao mesmo tempo, esse nosso grupo todo, né, que se reúne no Clube de Engenharia, nós temos contatos com o FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e também na Coalizão Direitos na Rede, que trata especificamente da rede de internet. Então, esses posicionamentos todos a gente tenta levar e consolidar um posicionamento nosso de forma que influa nas decisões governamentais. Eu mesmo já participei no Congresso Nacional de defesas de posicionamentos que a nossa área de telecomunicações tinha em relação a satélites e em relação aos desenvolvimentos nacionais, e até em relação às operadoras de telecomunicações que prestam hoje um serviço que a gente acha que poderia ser bem melhor e que, na verdade,
não prestam porque o nosso serviço de internet não é um serviço prestado em regime público. Acho que inicialmente é isso. Se tiver mais alguma outra coisa, eu estou apto a responder. Tenho boa vontade em responder. Isso aqui é disciplina, bate a palma aí. Sérgio Amadeu, lembrando antes, que como a gente disse no início, existe o decálogo, acho que um dia eu vou acertar essa palavra, decálogo da soberania digital. Por favor, pesquise no Google, eu mandei para várias pessoas, para vários grupos, mas é importante que as entidades assinem esse documento. São 10 itens para garantir que realmente a soberania digital se concretize no nosso país, com participação popular, com controle popular. Passar aqui para o nosso amigo, companheiro Sérgio Amadeu. Obrigado, Marcelo. Eu vou tentar ser... Obrigado pelas perguntas, são bastante importantes. Eu vou pela ordem aqui. Sobre as terras raras. Quem que está explorando no Brasil? Olha, a principal empresa, Serra Verde, ela está sob controle norte-americano. E agora está recebendo aquele aporte de capitais que eu estou montando. Ela faz parte desta atuação da Pax Sílica dos Estados Unidos. E existem outras reservas, por exemplo, em Poços de Caldas, que está sob controle da Austrália. Existe também em alguns outros lugares em Goiás, que está sob controle de empresas canadenses e da Inglaterra. Todos, Canadá, Inglaterra e Austrália, são países que fazem parte da cadeia norte-americana. Eles só fazem o que os Estados Unidos querem. Então, na verdade, a gente tem uma das subsidiárias da China Company que está em catalão, mas a principal exploração dela não é terras raras, é nióbio fosfato, mas ela está apta a separar terras raras. Eu estou falando isso por causa da pergunta e vou dizer, você tem o Grupo Moreira Salles no Brasil, que tem capacidade de explorar terras raras. Na verdade é o seguinte, nós precisamos fazer uma moratória da exploração. Não adianta sair explorando de qualquer jeito. É preciso falar o seguinte, olha, o que nós queremos com isso? Nós não estamos precisando dessas substâncias agora. Nós precisamos proteger o meio ambiente e construir uma cadeia. Porque o grande problema é a fase 2 da terra rara, é separar a terra rara e processá-la. Essa fase é uma fase muito difícil, ambientalmente danosa. E nós precisamos controlar isso e continuar conseguindo fazer parcerias e tal, mas existem vários modelos. Agora, o modelo errado é deixar esses caras instalar empresa e explorar e levar o minério, que não é um minério, desculpe, levar esses elementos químicos, vendendo a um preço inicial ridículo e extraindo ele da nossa terra, deslocando comunidades tradicionais, deslocando quilombolas. É inaceitável isso. A gente precisa fazer como os europeus fizeram em várias coisas. Eles fizeram moratória de transgênicos. Por que a gente não faz moratória de terras raras? Enquanto a gente não estabelece nossa cadeia produtiva ambientalmente consistente. Coisa que a Vale não é. A Vale foi privatizada. A diretoria da Vale, depois do escândalo da crise na Vale do Rio Doce, não sei se vocês se lembram, onde estourou uma comporta e matou o rio Vale do Rio Doce, matou o Rio Doce, que deságua em Espírito Santo. Matou. Mas não, eles falaram assim, não, nós não vamos tirar essas comportas, esses lixos,
Nós não vamos fazer isso porque gasta muito dinheiro. E aí eles não fizeram nada. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Brumadinho. Brumadinho matou um monte de gente em Brumadinho. Porque o capital só tem interesse em lucro. Quando era pública, quando era estatal, você ainda tinha a ingerência do interesse público dentro da empresa. A Vale do Rio Doce é uma empresa desastrosa. Mas ela é brasileira. É mesmo? Olhem o controle do capital da Vale do Rio Doce. Não é brasileiro nada. Então, e ela foi privatizada com dinheiro público. Pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. Um dos caras mais entreguistas da história desse país, se não o mais. Então, eu respondi a questão. Com quem estão as terras raras? Com todo mundo, menos com a gente. Ana, eu vou ser muito rápido. O novo capitalismo, ele quer a destruição do Estado, mais ou menos, mas eu não sou contra qualificar o novo capitalismo ou esse capitalismo atual de neoliberal. Vou explicar por quê. Porque é uma doutrina neoliberal do Estado máximo a favor do capital, principalmente financeiro. Não tem nada de Estado mínimo. É só, você quer ver uma estatística? Eu gosto de estatística. Ela não explica tudo. Mas vamos lá. A Margaret Thatcher na Inglaterra aloprou, privatizou tudo, não foi? Então, por que não caiu a participação do Estado inglês na economia inglesa? Por que não caiu? Porque ele só quer privatizar para pegar esse dinheiro e entregar para o capital. E entregar áreas lucrativas para o capital. Não tem nada de... Era um discurso meio propagandístico, Estado mínimo. Não é Estado mínimo para o trabalhador, Estado mínimo para o aposentado, Estado mínimo para a população, e Estado máximo para o lucro. Você vê o que está acontecendo com o SUS agora? Você viu o hospital digital que lançaram? É público? Não. É privado. O SUS vai ser privatizado pelo digital. E aí, depois você fala, não, mas eu gosto de convênio médico. Vai. Chega a 60 anos pagando convênio médico e você vai ver quanto você vai pagar. Você só não paga mais porque tem o SUS. Porque na hora que acabar o SUS, aí acabou, amigo. Acabou. Porque aí eles vão jogar tudo lá para cima. Então, é neoliberal no meu modo de ver. E é sim a tentativa de fazer uma implosão do Estado, é só vocês verem o Trump, no sentido de destruir tudo que pudesse ser direitos ou a reprodução da vida e jogar tudo para a reprodução do capital. É a ideia do Peter Thiel, do Elon Musk, de todos esses caras. E aí o seguinte, o projeto de soberania no próximo governo Lula, eu não sei te dizer. Não sei dizer. Primeiro a gente precisa ganhar a eleição. Vocês vão falar, mas como? Não estamos discutindo o programa de governo? Desculpa, gente, há muito tempo o programa de governo em eleição é conversa para boi dormir. Eu acho isso, é feito por marqueteiro, é tudo aqueles nomes, tudo bonitinho e tal. Eu não vejo o programa de governo indo para a transição e da transição indo para o governo. Até porque eu vi muita gente séria se esforçando na área de comunicação na transição passada, e aí você entrega para a União Brasil. Você acha que quando a União Brasil chega no governo, ele vai fazer o quê? Ele vai encaminhar o que ele quer, os acordos do Centrão. Ele não vai encaminhar programa de governo. Então eu não acredito. Eu acho indispensável o programa de governo. Mas, infelizmente, do jeito que é a organização do Estado brasileiro, o programa de governo é menos importante de quem é o nome do nomeado. A depender do nomeado, você vai ter uma política. Se o nomeado for uma tragédia, o ministério vai ser uma tragédia. Infelizmente, é isso. Por isso que a sociedade civil, os sindicatos têm que se organizar. E aí, o Miguel tinha falado, o governo tem capacidade em relação a IA nas eleições. Nas eleições, não foi? Não foi o Miguel, foi o... É que eu achei que você falou Miguel, achei que ele chamava Miguel, desculpa. Peço perdão, mas é muito rápido.
que o governo atual, ele não vai operar nada de IA para a eleição. Quem está utilizando inteligência artificial no processo eleitoral são as forças políticas. Só que a Justiça Eleitoral corretamente proibiu o uso. Mas você sabe que não vai adiantar. O meu medo, vou dizer qual é. Vou dizer e peço que vocês ajudem. Você sabe qual é o meu medo? Eu não posso fechar sem falar qual é o meu medo. Então eu vou falar meu medo e aí você vai ficar nervoso e vai me esperar um pouco. É o negócio seguinte. O medo, sabe qual é? Você chegar, as pessoas não estão mais fazendo busca no Google. Elas estão fazendo perguntas no chat GPT, no chat cloud, no Grok. Aí ela pergunta assim, qual é o melhor candidato a senador do Rio? Aí, há 2 dias da eleição, onde é o famoso ponto cego da eleição, que você não tem a quem recorrer, você não consegue denunciar, a mídia está proibido de falar. Nesse momento, as big techs que controlam a famosa LLM, Language Large Model, esses modelos de linguagem, ela vai e fala, o melhor candidato é o bolsonarista tal. Eu digo claramente para vocês, não é deepfake, todo mundo sabe quando é deepfake. O meu maior receio é o pessoal fazendo pergunta, eu devo votar em que candidato? E não é nem a governador ou presidente, é aonde eles querem dominar, Senado e deputado. Aí ele pergunta, aí esses bichos respondem. Vocês têm que começar todo dia a fazer essa pergunta. Na hora que responder, indicando um candidato, manda para a Justiça Eleitoral, porque isso é crime eleitoral. Isso é crime eleitoral. E a gente precisa divulgar esse problema, porque esse problema vai chegar na véspera da eleição. Vocês sabem, as pessoas definem o voto de senador na véspera da eleição. Em São Paulo, escolheram um débil mental astronauta. O cara que falava, no mundo sem gravidade, ele usava travesseiro da NASA. Um mau caráter que mora em Miami. Um cara ligado ao Tarcísio, miliciano de São Paulo. Ele tirou metade do comando da PM e pôs os caras ligados ao crime organizado. Esse cara faz o senador agora derrite. Então, gente, vamos ficar esperto na inteligência artificial. Porque eu sei que não é inteligência artificial, mas eles chamam de inteligência artificial, eu também chamo. Nesses chats, façam todo dia a pergunta. Quem que eu devo votar? Porque para as várias, na hora que ele te responder, vota desse jeito. Você pegou o crime. É que eu acho que eles vão programar para o dia, nas vésperas da eleição, porque o Trump e essa canalha do Vale do Silício, eles vão querer virar a eleição no Brasil. Não se iludam. É isso. Obrigado.